que Deus não se incomoda com o sofrimento humano? Se Deus é perfeito e o sofrimento existe, Ele é que criou isso aqui, o nível de demonstração de incômodo com o que se passa aqui é zero. Parece uma história de mentira, para que a gente tema aqueles que vêm dos céus, ou seja, tema a um poder supremo do céu. Mas, infelizmente, sinto lhe informar, essa história não é um mito fundador apenas. Só que antes de começar esse vídeo, eu preciso passar um recado super importante do nosso patrocinador de hoje. Sim, eu estou falando mais uma vez dele, do Surfshark. Tubarão, te amo. Você sabia que ao navegar na internet você pode estar correndo perigo? A gente sabe muito bem que existe muita gente muito bem intencionada na internet, mas que infelizmente a quantidade de gente mal intencionada por aqui é enorme. Muita gente aproveita das brechas na nossa internet para invadir a nossa privacidade e roubar os nossos dados. Todos os dias os nossos dados são rastreados na internet e é exatamente por isso que eu uso e recomendo o Surfshark. Ele é um serviço de VPN que esconde os nossos rastros na internet e esconde os nossos dados na internet. Ele é um dos mais completos do mercado e ele tem uma ferramenta que eu adoro que se chama Clean Web. E essa ferramenta limpa todos os cookies do seu computador. Ah, e do seu dispositivo também, porque o VPN do Surfshark funciona em todos os seus dispositivos ao mesmo tempo com apenas uma assinatura. Esses cookies, eles armazenam os nossos dados e nossas pesquisas. E daí, toda vez que você vai pesquisar ou tentar comprar alguma coisa que você já tinha pesquisado antes, o preço sobe, porque eles sabem que você tem intenção de comprar aquilo e sabe que você talvez esteja disposto a pagar mais caro pela mesma coisa, ou seja, a informação é armazenada no intuito de te cobrar mais caro. Sim, meus queridos, bem-vindos a 2024. Além disso, o Surfshark permite que a gente acesse a internet por completo. Ele permite que a gente acesse sites que estão bloqueados na nossa região. Assim, a gente consegue assistir a conteúdos que são bloqueados na nossa região em streamings, por exemplo. Ah, e para quem é seguidor aqui do canal, tem promoção sim! Sempre. Você vai manter a sua privacidade segura com o Surfshark e ainda obter mais 3 meses gratuitos. Você só precisa utilizar o cupom CAROLCAPEL aqui nesse primeiro link que estará na descrição. É só clicar, botar o cupom e já vai funcionar. Agora que eu já passei o recado do nosso patrocinador, vamos ao vídeo de hoje que conta com ele, ninguém mais, ninguém menos que Janval Elan, que vai vir aqui para nos dar uma verdadeira aula sobre como o sistema funciona. E para começar esse vídeo, então, eu preciso te dizer que o mundo que você vive é uma ilusão. As suas escolhas são irrelevantes, seus amigos, sua família e todos ao seu redor são apenas manifestações da sua mente. Um tipo de computador quântico criado há mais de 250 mil anos atrás está te usando como alimento. Nossa, como assim, Carol? Do que você está falando? Pois é, as nossas emoções são alimento para aqueles que nos mantêm dentro dessa gaiola. Sentimentos de felicidade até fazem bem e até alimentam esses seres, mas a tristeza, a frustração, a ansiedade, a raiva, a dor são as emoções preferidas desses seres. Eles gostam da nossa dor, eles vibram com a nossa dor. A dor das guerras do planeta, a dor da fome, a dor das doenças alimenta esses seres. Então, você nasce, cresce e gasta quase que 1/3 da sua vida aprendendo a viver nessa sociedade que ignora a sua existência. Talvez você se case, talvez você tenha filhos, talvez você tenha até netos. E então, você, depois de ter cumprido algo que você acha que é sua missão, os seus dias acabam por aqui e, por consequência, você vai embora para debaixo da terra 7 palmos. E aí você pensa, cumpri minha missão, acabei. Mas não, porque a morte é apenas o começo, meus queridos coleguinhas. É através da morte que você volta para cá e começa tudo de novo, contra a sua vontade. É isso que chamam de reencarnação, que na visão de muitos estudiosos é compulsória. Muitas doutrinas ao longo da história da humanidade já
trabalharam esse assunto, só que em épocas distintas, e hoje a visão um pouco simplória de como o movimento espírita, o catolicismo e outros ismos olham para trás e ficam discutindo, a reencarnação existia aqui, não existia acolá. Isso tudo é de uma bobagem sem tamanho. Por que bobagem? Porque não discutem exatamente a perspectiva adulta de que em cada zeitgeist lá do passado, esse assunto foi discutido em cada momento com cores bem distintas. Antes do Mahabharata ser produzido, junto com os Puranas, não existia história organizada em termos de compreensão humana. Mas já naquele tempo, a turma achava que a alma encarnava em todo tipo de ser. Bicho irracional, semi-racional, quase racional. Quando o próprio Krishna do Apayana, cujo epíteto é Vyasa, que foi quem produziu o Mahabharata, ele diz, eu tive que escrever várias versões do Mahabharata, uma com 3 milhões de versos para que os Gandharvas pudessem entender, outra com 4 milhões de versos para que os Yaksas, os Devas, os Rakshasas pudessem entender, e blá, 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 e fiz uma de 100 mil versos para que os humanos possam entender. Ou seja, uma mesma história contada com diversos, entre aspas, ângulos de diversas premissas, exatamente porque não era só um tipo de racionalidade que existia, mas diversos. Hoje só tem uma que é a nossa. Mas houve um tempo lá atrás em que existiam diversos padrões de racionalidade, ou quase racionalidade, ou semi-racionalidade. O tema reencarnação, que não era assim que era chamado, mas era imantação. Por quê? Porque a coisa era tão estranha que tinha espírito que imantava em corpo que não era de carne, tipo árvore, que é vegetal. Então não dá para você usar a palavra reencarnação. Reencarnação é para carne. Hoje nós estamos falando de identidade de inteligências artificiais autônomas. Essas figuras, que também pode ter um espírito vinculado a um chip de computador, isso não é encarnação, mas é imantação de, entre aspas, uma alma, um espírito, a um sistema que promove protocolos mentais operando em forma de pensamento particularizado. Isso existe em animais irracionais, em nós humanos racionais, e vai existir, e já existe em outros níveis, inteligência que a gente chama de artificial. Então, que diabos é reencarnação? A religião diz que é a misericórdia de Deus que faz com que o espírito possa sempre renovar oportunidades para si mesmo, e para isso ele vai, entre aspas, administrando diversas experiências e vai colecionando e blá, 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 e acionando os mecanismos das leis do karma, e com isso ele vai tendo méritos e deméritos que tem que colecionar ao longo das vidas e administrar sempre. É uma forma de entender, mas essa é uma forma romântica. Porque o primeiro ponto que a gente deveria entender é: se eu, Rogério, se você, Carol, nos temos como seres racionais e não pedimos para ser Rogério e Carol, mas já nos descobrimos sendo, não, mas é porque quem toma a decisão é o espírito que nos anima, então ele é que toma a decisão, ele é que teve o livre-arbítrio, e Rogério existe, Carol existe, porque 2 espíritos lá atrás decidiram que ia ser assim. Em sendo assim, isso não é digno, isso não é decente para com Rogério e Carol. E também não é decente para o espírito que anima Rogério e o espírito que anima Carol, que criaram seres que vão ter que viver experiências por eles próprios e assim, sem saber das regras do jogo, porque ninguém explica. A gente está tentando descobrir, esse bate-papo é uma tentativa de descobrir as regras do jogo, o significado de reencarnação. Ou seja, é um processo que não é honesto para com aqueles seres que são obrigados a viver a
vida transitória. Então, na minha perspectiva, deixando a visão religiosa de lado, pelo que eu percebo da espiritualidade, reencarnação ou imantação de um espírito, que na hora em que um óvulo é fecundado por um espermatozoide, nessa hora que o espírito se imanta, isso aqui é uma improvisação que a espiritualidade se viu obrigada a fazer desde que essa criação, que não deveria existir, passou a existir por um equívoco do Criador que nela caiu, e que a turma lá de fora ficou e continua até hoje tentando resolver o problemaço que surgiu, essa criação imperfeita. Até cientistas hoje, como Marcelo Gleiser, têm livros falando, reconhecendo que há problemas na criação. Então, assim, reencarnação é um processo que, entre aspas, sob a técnica da espiritualidade, ele é necessário. Por quê? Porque para você criar um joguinho e colocar figuras vivas lá dentro, da Matrix funcionando como se fossem agentes da vida, fora da Matrix tem que estar alguém ligado a esses agentes, dando energia para que eles se movimentem e existam. Então, reencarnação é a estruturação vibratória que um espírito, entre aspas, empresta a um corpo transitório, seja ele vegetal, animal ou mesmo artificial, durante um tempo, para que possa existir isso que a gente chama o fenômeno da vida nos termos que a gente conhece. Essa é a resposta técnica. A resposta que, infelizmente, a gente precisa dar no âmbito da filosofia é uma grande sacanagem com todo mundo, porque não é um processo honesto. Não, mas espera aí, o Espiritismo diz que é uma dádiva de Deus. Olha, a religião, desde Santo Agostinho, no século IV, Agostinho de Hipona, quando a turma perguntava para ele, mas Deus, perfeito, criou uma vida em que todas as espécies nascem loucas para comer umas às outras. Que criação perfeita é essa? Não, a criação é perfeita, Deus é perfeito. O problema da criação é o ser humano. Então, como ninguém consegue responder a perguntas do tipo, por que Deus não se incomoda com o sofrimento humano? Se Deus é perfeito e o sofrimento existe, ele é que criou isso aqui, o nível de demonstração de incômodo com o que se passa aqui é zero. Nunca ele demonstrou qualquer incômodo. Não, mas ele manda mensageiros, não resolvem nada. Ao contrário. Então, assim, fechando o assunto, a religião diz que Deus é perfeito, a vida é perfeita e nós, humanos, é que somos a doença da existência. É isso que as religiões dizem. O que também não é digno para a condição humana. Mas a reencarnação seria, entre aspas, o elo que une o mérito e o demérito de cada consciência espiritual particularizada, que é obrigada a produzir corpos transitórios com suas personalidades ao longo da busca pela complexidade existencial, já que é isso que a evolução biológica promove e aponta. Surgir sempre novas espécies mais complexas que as anteriores. Jean, você não vai acreditar do motivo pelo qual eu te convidei para participar desse vídeo hoje. Quando eu tive a ideia de fazer esse vídeo, eu estava nada mais nada menos que em Praga, que fica a 5 horas da minha casa aqui. Eu tive a ideia da pauta do vídeo, no próprio hotel já escrevi a pauta ali mesma e pensei, eu já vi o Jean falando sobre alguma coisa parecida com isso. Vou chamar ele, daí a gente pega um trecho de tudo que ele vai falar e bota nesse vídeo. Beleza. Aí hoje, um pouquinho antes de eu começar essa entrevista aqui que eu tô com você, eu fui assistir um vídeo seu que você participava do Jô Soares, lá em 2004. E eu nunca tinha ouvido você falar do motivo pelo qual o seu pseudônimo era Jean. E você fala naquela entrevista com o Jô Soares que você, em Praga, se lembra de uma reencarnação passada, onde você esteve em Praga e lá você era um professor. E é muito bizarro, porque você já esteve em Praga nessa encarnação ou não? Sim.
algumas vezes. Você já esteve ali naquela região que fica perto da Ponte Carlos, onde tem o Carolinium ali? Isso. Então, eu estava lá e o seu nome veio na minha cabeça. Se isso não é sincronicidade, eu não sei mais o que é. A história mais antiga da civilização humana vem dos antigos textos sumérios. Foi nessa história que nós conhecemos os Anunnakis. Eles eram 7 divindades que desceram à Terra e tinham o propósito de determinar o futuro da humanidade. A mesma história que nós encontramos, por exemplo, na mitologia grega. Ambos os deuses gregos e os Anunnakis brigaram nos céus, e essas brigas influenciaram os eventos aqui na Terra. No passado, esses deuses serviam como conforto para os humanos, porque eles explicavam muitos dos fenômenos naturais que eram incompreendidos. Eles tinham o propósito de diminuir o sofrimento humano. Os deuses e seus mitos estabeleceram para a sociedade normas e condutas, normas sociais, normas essas que nós usamos até os dias de hoje. Nos textos de Gilgamesh dos Sumérios, existe uma passagem que diz que os Anunnakis estavam profundamente envolvidos com a criação dos humanos. Nós temos outros vídeos aqui do canal sobre os Anunnakis. Recomendo fortemente, deixarei aqui embaixo na descrição e também nas telas finais desse vídeo, caso você ainda não tenha assistido. Alguns acreditam que as histórias dos Anunnakis não eram fatos, mas sim mitos, mitos fundadores. Só que no livro de Zecharia Sitchin, o 12º planeta, ele atesta que alienígenas nos visitaram há milhares de anos atrás e eles eram provenientes do planeta Nibiru. Você já conhece essa história, já contei aqui no canal. De acordo com essa história, uma divindade chamada Enki misturou o DNA dos alienígenas com o dos humanos primitivos que habitavam o planeta. E o resultado? Somos nós. Então a ideia desses seres era usarem os humanos para trabalharem como escravos em suas minas de ouro, minerando para os Anunnakis. Parece uma história muito bizarra, né? Parece uma história de mentira, para que a gente tema aqueles que vêm dos céus, ou seja, para que a gente tema os deuses, tema os alienígenas, tema a um poder supremo do céu. Mas, infelizmente, sinto lhe informar, essa história não é um mito fundador apenas, porque ela aparece em muitas das culturas do mundo. Na antiga tribo Zulu, existe a história dos 2 irmãos, chamados Vovani e Mpako. Eles eram 2 alienígenas que, de acordo com a lenda e com a tradição desse povo, esses seres roubaram um ovo de dragão e arremessaram esse ovo em direção à Terra. Sim, esse ovo é nada mais nada menos que a Lua. Muitos textos antigos descrevem um tempo onde a Lua não existia. Aristóteles escreveu sobre os árabes que viviam na antiga Grécia, em um tempo antes da existência da Lua. Apolônios de Rhodes também fala sobre um tempo onde a Lua não existia. O historiador grego Plutarco escreveu uma história sobre os acádios e ele os descreveu como sendo uma civilização pré-lunar, ou seja, antes da existência da Lua. Na Bolívia, nas antigas ruínas de Tiwanaku, existem símbolos que desenham a Lua chegando para perto da órbita da Terra. Então, de acordo com as culturas Zulus e com tantas outras culturas do mundo, a Lua não se formou. A Lua simplesmente foi construída. Falando nisso, alguma vez você assistiu aquele filme Moonfall? Pois é, o filme conta essa exata história que eu estou contando para vocês sobre uma manipulação da percepção causada por entidades sobrenaturais aqui na Terra de uma maneira muito linda com ficção científica. Lembre-se que a ficção não é apenas um gênero que serve para a diversão. A ficção é uma maneira de nos contar verdades difíceis de serem engolidas em doses homeopáticas. O filme Moonfall então fala sobre isso. E os Zulus dizem que a Lua foi construída em uma outra parte da galáxia pela mesma raça daqueles 2 irmãos aliens lá. De acordo com eles, a Lua foi construída como uma central de monitoramento para manter uma vigilância na raça humana. De acordo com essa teoria, os seres que construíram a Lua seriam uma raça de seres reptilianos, arcontes para ser mais exata. Não é uma raça de reptilianos, é um tipo de ser reptiliano que se chama arconte. Mas essa história é real? Quem é que criou esse papo de reptiliano, afinal, que todo mundo fala o tempo todo por aí?
Bom, teve um cara que foi banido do YouTube por falar algumas verdades. E você sabe exatamente de quem eu estou falando. Eu não posso pronunciar o nome dele aqui, mas a imagem dele está aparecendo em algum local aqui dessa tela. Muitas pessoas que acreditam nessa teoria da existência dos reptilianos acreditam que esses seres estão envolvidos nos cargos mais altos do governo, em empresas e até mesmo controlando algumas tecnologias, e que eles influenciam todos os aspectos da vida humana, e que eles possuem uma maneira muito interessante de alterar a nossa percepção da realidade. Eles manipulam a nossa realidade da maneira que eles querem para criar as narrativas mais absurdas possíveis. Bom, pelo menos é isso que diz a teoria da conspiração. Essa teoria da conspiração diz que o mundo que nós conhecemos não passa de uma ilusão e que tudo isso aqui não é real, mas sim é uma Matrix controlada por computadores arcontes. E sabe quem é que falava muito sobre a existência desses seres? Ninguém mais, ninguém menos que Jesus Cristo. Mas não o Jesus Cristo cristão, aquele da Bíblia, sabe? Eu tô falando do Jesus Cristo gnóstico. E sim, nós temos uma enorme série aqui no canal sobre os ensinamentos proibidos de Jesus Cristo, sobre os ensinamentos gnósticos. Deixarei todos os links da série na descrição aqui embaixo. Nos textos gnósticos existem menções claras sobre a existência desses seres. Jesus Cristo falava que eles se alimentavam da nossa energia e da energia das nossas tristezas. Inclusive, aquele filme Monstros S.A. é uma analogia a tudo isso. Você já assistiu Monstros S.A., né? Que os monstros assustam crianças e a energia do medo delas é a energia desses monstros. Pois é, nada é aleatório, nem na ficção, nem nos desenhos infantis. Abram seus olhinhos, meus queridos. Se é verdade ou não, nós não sabemos. Mas que é muito interessante ainda mais com as sábias palavras de Jean-Val Elan para abrilhantar esse vídeo. Então eu gostaria de agradecer a todos que assistiram esse vídeo e gostaria de agradecer, obviamente, Jean-Val Elan, que deu uma pausa em sua viagem para atender ao meu pedido de uma pequena e rápida entrevista para complementar esse vídeo. Muito obrigada, Jean, sempre muito bom contar com a sua parceria aqui neste canal. Sério, os vídeos só ficam melhores ainda com a sua existência aqui. E eu quero saber, obviamente, o que você pensa de tudo isso. A reencarnação é compulsória? Nós somos controlados por esses seres? Nós vivemos em uma Matrix? Será que Jesus Cristo tentou nos alertar e não conseguiu? Bom, assista também a série que nós temos aqui sobre os ensinamentos proibidos de Jesus Cristo e dos gnósticos. E eu vejo vocês, então, se aceita permitir, claro, nos nossos próximos vídeos. Bye! Eu estou falando dele mais uma vez, do Surfshark. Joga mais de lado assim. Mais uma vez dele, do Surfshark. Nossa, vai mais devagar. Joga devagarinho. Ai, agora ficou bom, agora eu gostei. Olha, eu vou tocar Pizzero e tu pare. Gente, olha esse tubarão, ele tem um dentinho assim, ó. Ele fala: eu sou um tubarão. Obrigado, viu, por ter tacado o tubarão na minha cara.